Eu criei um simulado aqui, pedi para a inteligência artificial criar um simulado porque eu não consegui encontrar muitas questões lá no banco de questões sobre princípios. Assunto, princípio. Aliás, esse assunto aqui não é princípios não, esse assunto é introdução ao direito processual penal e fontes. Beleza, vamos lá. O gabarito está ao final. Durante um processo criminal, o juiz indefere provas da defesa sob argumento de que o réu provavelmente é culpado, priorizando a punição célere. A defesa alega violação à finalidade do processo penal. Assinale a alternativa correta. O juiz agiu corretamente, pois a celeridade processual prevalece? Que não, né? Ctrl. O processo penal tem como objetivo exclusivo punir o culpado? Não. Houve violação, pois o processo penal visa assegurar garantias e apurar corretamente os fatos? A defesa não possui direito à produção de provas. Alternativa B, né? Segunda questão. Em uma investigação de roubo, a autoridade policial busca identificar se o crime ocorreu, quem o praticou e quais circunstâncias. Um aluno afirma que isso corresponde ao objeto do processo penal. Assinale a alternativa correta. O aluno está correto? O aluno está errado, pois isso se refere apenas à execução penal? O aluno está errado, pois isso é objeto apenas a aplicação da pena. O aluno está parcialmente correto, pois não se busca a autoria. Vou reler aqui. Uma investigação de roubo. A autoridade policial busca identificar se o crime ocorreu, quem o praticou e quais circunstâncias. O aluno afirma que isso corresponde ao objeto do processo penal. Isso o que é? Investigação, né? Aqui não. O aluno está errado, pois o objeto é apenas da aplicação de pena. Questão estranha. Não consegui identificar, mas vou considerar que é menos errada. Letra C aqui. Após um crime, foram realizadas diligências preliminares, instaurando inquérito policial, e posteriormente ajuizada ação penal. O advogado sustenta que houve apenas duas fases na persecução penal. Assinale a alternativa correta. Correto, pois investigação e processo se confundem. Correto, pois inquérito não é fase. Incorreto, pois a persecução penal possui três fases. Incorreto, pois existem quatro fases obrigatórias. Incorreto, né? Possui três fases. De acordo aqui com a investigação, o inquérito e o processo penal. Após notícia de crime, a polícia inicia diligências informais. Antes mesmo da instauração do inquérito, o delegado afirma que já
se trata da segunda fase da persecução penal, investigação, inquérito. Sinal de alternativa correta. Correto, pois qualquer diligência já é inquérito? Não. Incorreto, pois ainda se trata da fase de investigação. Vou ficar com essa. Correto, pois investigação e inquérito são sinônimos. Errado. Incorreto, pois já é o processo penal. Não. Um delegado instaura formalmente um procedimento administrativo para apurar um crime com peças escritas e sigilosas. Sinal de alternativa correta. Trata-se de fase processual? Não. Trata-se de fase de execução penal? Também não. Trata-se de inquérito policial? Sim. E trata-se de atividade jurisdicional? Não. O Ministério Público oferece denúncia e o juiz passa a conduzir o feito, garantindo contraditória e ampla defesa. Assinale a alternativa correta. Ainda é fase investigativa? Trata-se de fase de inquérito? Trata-se de fase do processo penal ou trata-se de execução penal? O Congresso Nacional edita uma nova lei processual penal. O estudante afirma que isso se refere à fonte formal de direito. Fonte formal do direito. Quais são as fontes formais do direito? A lei processual penal é uma fonte formal ou é uma fonte material? Eu esqueci. Mas vamos marcar aqui. Essa está correta, é uma fonte formal. Incorreto, pois se trata de fonte material. Incorreto, pois se trata de jurisprudência. Correto apenas se for tratado internacional. Acredito que seja correto. Vamos lá no material, nas fontes. Fonte formal. Bem aqui, ó. Ela é imediata e direta. As leis, tratados internacionais e a Constituição Federal. O Estado do Amapá edita a lei própria regulando o procedimento penal. A constitucionalidade é questionada. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta. A lei é válida. Acredito que não, que só quem tem competência é a União. A lei é válida. A lei é inconstitucional, salvo autorização de lei complementar. A lei é sempre válida. Com essa daqui. Competência, né? É a fonte material. Compete privativamente à União. Se é privativamente, significa que ela pode delegar, de acordo lá com as regras do direito constitucional. Exclusiva não, né? Mas privativa sim. Então, me parece que ela é inconstitucional, salvo se houver autorização por lei complementar. Um aluno afirma que a fonte formal corresponde à pergunta: quem cria a norma? Não. Correto? Não. Correto aqui. É uma fase material. É fonte material. 10ª questão. Um juiz fundamenta sua decisão exclusivamente na Constituição e em tratado internacional. Sinal alternativa correta. Utilizou fontes formais imediatas? Não. Utilizou fontes materiais? Também não. Utilizou fontes
formais diretas? Sim. Não utilizou fonte válida. Exclusivamente. Um advogado cita doutrina e jurisprudência para embasar sua tese, afirmando serem fontes formais diretas. Diretas não. São indiretas. São diretas e indiretas. Deixa eu ver. Para alguns autores, sim, né? Correto. Doutrina e jurisprudência. Vamos ver doutrina e jurisprudência aqui. São formas de interpretação da lei processual penal. O STF edita súmula vinculante, obrigando sua aplicação pelos demais órgãos. Um professor afirma que ela pode ser considerada fonte formal direta. Súmula vinculante não. Incorreto, correto, incorreto. Incorreto, nunca será fonte. Errado, não será fonte. Alguns autores nessa daqui, súmula vinculante. Correto, segundo parte da doutrina. Né? 13. Diante da ausência de norma específica, o juiz decide com base em princípios e costumes. Alternativa correta. Trata-se de fonte formal direta. Trata-se de fonte material. Trata-se de fonte formal indireta. Trata-se de ilegalidade. Que não. Trata-se de formal indireta. Princípios e costumes. Fonte formal mediata, indireta e supletiva. Trata-se de fonte formal indireta aqui, né? De acordo com o nosso material. Analogia, costume, princípio. Fonte formal imediata, indireta ou supletiva. Em um caso sem previsão legal, o juiz aplica a regra semelhante a outro caso. A defesa alega ilegalidade. Sinal de alternativa correta. O juiz errou, pois a analogia é proibida. O juiz agiu corretamente ao utilizar a analogia. O juiz deveria criar nova lei. O juiz deveria arquivar o processo. Analogia. Fonte formal indireta. Aqui. Em determinada região, práticas reiteradas são aceitas como obrigatórias e influenciam decisões judiciais. Sinal de alternativa correta. Trata-se de jurisprudência, trata-se de costume, trata-se de analogia, trata-se de lei. Práticas reiteradas são aceitas como obrigatórias. Trata-se de costumes. Durante o processo, o juiz impede o réu de se manifestar, alegando que já possui convicção formada. Sinal de alternativa correta. O juiz está correto, pois decide livremente. Incorreto, pois viola a garantia do processo penal. Correto, pois não há contraditório no processo penal. Incorreto, apenas houve recurso. Incorreto, pois viola a garantia do processo penal. Do contraditório ou da ampla defesa, né? Depender do caso.
17. Após um crime, a polícia inicia diligências imediatamente, sem formalização inicial. Cenário alternativa correta. Trata-se de processo penal, trata-se de investigação, trata-se de execução penal, trata-se de julgamento, de investigação. Lei complementar autoriza o Estado a legislar sobre questões específicas de processo penal. Cenário alternativa correta. É vedado, é permitido nos termos da Constituição. É permitido, apenas aos municípios é permitido sem limites. Nos termos da Constituição. O delegado está no procedimento formal para apurar a infração penal antes da ação penal. Cenário alternativa correta. Trata-se de investigação informal. Trata-se de processo penal. Trata-se de inquérito policial ou trata-se de execução penal. E a 20. Após o inquérito, inicia-se a atuação do juiz com participação das partes. Cenário alternativa correta. Ainda é fase investigativa? Trata-se de fase final da persecução penal, trata-se de execução penal, trata-se de fase administrativa. Vou colocar trata-se da fase final aqui. Vamos ver o gabarito. Vamos lá. Número 1, letra C, certo? O número 2, marquei letra C. Aqui seria C. O número 2 é letra A, na verdade eu marquei a C. Aqui está errado. A letra A seria: o aluno está correto. Uma investigação de roubo. Deixa eu ler aqui a questão. Depois a gente lê ela. A número 3, letra C. A número 4, letra B. A letra C. Outra letra B. A 5C. A 6C. Sétima A. Aqui. Sétima B eu marquei, né? Aqui, ó. A oitava, letra C. Correta. A nona, letra B. A 10ª, letra C. 11ª, letra A, que eu errei. A 12, letra B. 13C. 14B. A 15B. 16B. Dezessete B, 18B, 19C e 20B.
Então, errei a segunda questão. Vamos dar mais uma analisada. A questão correta seria a letra C. O aluno está errado, pois o objeto é apenas aplicação penal. Em uma investigação de roubo, a autoridade policial busca identificar se o crime ocorreu, quem praticou e em quais circunstâncias. O aluno afirma que isso corresponde a um objeto do processo penal. É um objeto do processo penal? Não, né? Mas é uma aplicação da pena. Da pena? Não, essa questão aqui está errada. Anula essa questão aqui. Anulada. Anulada. É a aplicação da pena. Uma investigação de roubo, a autoridade policial busca identificar se o crime ocorreu. Em quais circunstâncias? O aluno afirma que isso corresponde ao objeto do processo penal. O aluno está errado, pois o objeto é apenas a aplicação da pena. Anular essa questão, está muito mal formulada. Essa outra aqui é 7. O Congresso Nacional edita norma de lei processual penal. Um estudante afirma que isso é fonte formal do direito. Congresso Nacional edita uma nova lei processual penal. A alternativa correta. Incorreto, pois se trata de fonte material. Fonte material, bora ver aqui. Criação, é verdade, eu coloquei, está correto. Aqui fonte formal, essa daqui está certa, eu errei. E a 11, o advogado cita a doutrina e jurisprudência para embasar sua tese, afirmando ser fontes formais diretas. Incorreto, pois são formas de interpretação. Mas não deixa de ser fonte formal direta, né? Fonte formal direta, doutrina e jurisprudência são formas de interpretação da lei processual penal. São formas de interpretação, não são fontes, são formas. Tá certo. Então, voltando no gabarito, essa daqui foi anulada. Anulada. Eu ganhei essa questão. Das 20 eu acertei. Errei duas, né? 18 então. É isso, pessoal. Vamos seguir em frente então.